Olá, pessoal, eu sou o Luiz Cláudio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Copy. Hoje falaremos sobre como ser um influenciador copy. E para falar com a gente sobre esse importante tema, nosso convidado é CEO da Unicred União e vencedor do prêmio Somos Copy na categoria Influenciador Copy. Seja bem-vindo, Marcelo Vieira Martins. Olá, Luiz Cláudio, bom dia a todos. Prazer estar aqui, podendo falar mais uma vez sobre cooperativismo, esse tema que é tão importante para a minha vida e para as pessoas que estão aqui perto de mim, que também apoiam o cooperativismo e acredito ser o motivador dessa escolha, né, de influenciador copy. Ô Marcelo, conta para a gente um pouco aqui, para você, particularmente para você, o que significou esse reconhecimento como influenciador copy, né? O que essa conquista aí representou para a sua história junto ao cooperativismo? Bom, foi uma surpresa, né? Alguns meses atrás, a OCB estadual daqui de Santa Catarina, ela fez a indicação do meu nome, o que já foi um super reconhecimento para o trabalho que a gente vem desenvolvendo, falando sobre cooperativismo. Não imaginava, não esperava. Temos um estado aqui onde os estados do sul muito cooperativistas, muitas pessoas importantes falando sobre cooperativismo, né? E já foi um super reconhecimento ter sido indicado. E aí veio o processo da OCB, do Somos Coop, para fazer a indicação, e eu acabei sendo um dos indicados para votação aberta, né? E aí a gente, lógico, que movimentou os nossos amigos, os amigos cooperativistas das outras cooperativas, daqui, de fora. É, e lá no dia da escolha, né, era revelado somente naquele momento, foi uma alegria muito grande poder ter sido escolhido e, ao mesmo tempo, isso significar é, um carimbo de reconhecimento, de credibilidade para as coisas que a gente faz aqui, para as coisas que a gente faz pelo cooperativismo, para o cooperativismo, né? Você não acha que a gente poderia quebrar essa barreira do desconhecimento, promovendo ou provocando para que cada vez mais pessoas possam se transformar em influenciadores, do cooperativismo? Porque daí entra também naquela linha do marketing boca a boca, né? A força que tem um influenciador dentro de um grupo de pessoas, o quanto de benefício essa pessoa pode transmitir algo relacionado ao cooperativismo. O que você acha? Eu acredito fortemente que é esse o caminho, né? O desconhecimento traz o medo, traz o afastamento, então, naturalmente, a gente acaba não indo para o cooperativismo quando a gente não conhece. O que nós percebemos é que é como uma conversão dessa pessoa para uma filosofia. Quando alguém entra no cooperativismo, e eu vi isso acontecer muitas vezes, né, quase sempre é assim, dificilmente essa pessoa sai do cooperativismo. Mas muitas vezes as pessoas não vêm ao cooperativismo, não se convertem a ele, exatamente porque não conhecem, né? O Márcio Porte até agora no seu novo livro está falando, fez uma frase bem interessante, que o maior inimigo do cooperativismo é o desconhecimento, né? Ele também exalta esse tema. No livro Copybook, Cooperativismo de A a Z, a nossa ideia foi exatamente falar sobre isso, falar sobre cooperativismo de uma maneira bastante prática, bastante ilustrativa, para que a gente quebrasse algumas barreiras do que é associado, do que é uma cota capital, do que é a sobra, do que é o resultado, o risco, se tem ou não tem, e dos resultados que podem ter. Então, eu acredito que a gente tem que fazer essa divulgação da história do cooperativismo, dos sucessos que as cooperativas têm, que já estão alcançando, né? Temos aí, semana passada, a comemoração da cooperativa mais antiga aqui no Brasil, que completou 120 anos de história.
Então, nós não estamos falando de uma história curta, a gente está falando de uma história de sucesso de muito tempo, de um, de um setor da economia que é muito profissional, que resolve muitas coisas e que entrega muito para a sociedade. Então, nós temos sim que falar mais sobre isso. E dentro dessa esteira do influenciador Cope, eu acredito que não é uma pessoa sozinha que vai ser influenciador e que vai fazer a palavra. Eu acho que nós temos que eleger mais influenciadores, nós temos que destacar mais pessoas que se dedicam a que se dedicam a falar sobre isso, né? Falar sobre isso é algo que pode não ser comercial, é, pode não ser a profissão da pessoa, como não é a minha, né? Eu sou diretor executivo de uma cooperativa, essa é a minha profissão, é como eu pago as minhas contas, como eu faço a minha vida. E falar sobre o cooperativismo vem da paixão, vem do amor, vem do reconhecimento do quanto isso é bom, do quanto eu entendi isso como sendo fundamental para a minha vida, para a vida das pessoas que estão aqui perto. O que você acha, por exemplo, Marcelo, a gente estava falando isso nos bastidores, né, eh, de cada cooperado da sua cooperativa ser, trabalhado de uma forma, ter isso em mente, ter, como um processo natural ele ser um influenciador, quantas pessoas novas para o cooperativismo, para o conhecimento, essa pessoa traria? Será que não está na hora da gente começar a pensar dessa forma? Eu acredito que o nosso grande desafio do cooperativismo são nas cidades maiores, nas cidades mais urbanizadas, né? Aqui no Sul a gente ainda já tem nós já temos um avanço nessas cidades, né? Mas a gente percebe em outras capitais que tem uma população maior que o cooperativismo não é tão falado assim, não é tão divulgado. Eu acho que é uma estratégia bem interessante, né? Cada cooperado indica um cooperado, nós dobramos o cooperativismo de uma maneira muito rápida, né? Fazer isso, é, 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 ele está muito, para mim, está muito focado esse desafio nas grandes cidades. Nós temos agências em Curitiba e temos agências em cidades que tem a grande Curitiba ali tem 3, 4 milhões de pessoas, né? E nós temos cidades com 100 mil pessoas aqui na nossa cooperativa, que tem um índice de cooperativismo altíssimo em todas as categorias, todas as cooperativas operam muito bem. E a gente se a gente colocasse essa mesma proporção numa cidade que é 30 vezes maior, nós não conseguimos hoje ter o mesmo 30 vezes mais cooperados nessas nossas agências. Por quê? Porque é necessário mudar a cultura. Nós vamos ter um trabalho, e todo cooperativismo já percebeu que as cidades maiores, onde está a população brasileira, ela é o foco de atuação, e nós temos que ir atuando ao longo aí dos próximos anos nas bases, né? A gente tem que ir lá na base, nós temos que estar nas organizações que essas grandes cidades têm, para poder aumentar a consciência sobre como que a gente pode fazer uma cidade melhor, como a gente pode fazer um bairro melhor, uma comunidade, um estado melhor, se a gente usar a filosofia do cooperativismo. Mas para aumentar essa consciência, um passo é esse, é a gente trazer mais pessoas, né? A partir do momento que a gente traz alguém e essa pessoa faz parte do cooperativismo, ela dificilmente ela vai embora. Ela dificilmente ela abandona e volta para o modelo no modelo tradicional de fazer negócios que não seja cooperativista, porque ela percebe que tem muitas vantagens, tem muito senso de pertencimento. O nosso desafio é como que a gente traz essa pessoa, né? Então temos que comunicar muito, a gente tem que falar muito. É uma estratégia muito boa, né? Da gente, cada cooperado nosso, ser um influenciador e poder trazer mais uma pessoa para dentro. Mas que dica que você daria, Marcelo, para
pessoa ser um influenciador, para que ela possa contribuir um pouco com essa parte da comunicação, para que as cooperativas possam ser um pouco mais conhecidas na sociedade? Eu vou começar falando assim, por exemplo, o meu exemplo. Alguns anos atrás, eu tomei uma decisão de que, depois de uma carreira bem consolidada, em que eu tenho muita satisfação, né, de fazer ela até agora, eu percebi que eu tinha um compromisso de devolver todo esse conhecimento, essa experiência, esse sucesso que eu tive trabalhando numa cooperativa de crédito, devolver e tentar trazer mais pessoas para poder falar sobre isso. Então, eu comecei a me expor pessoalmente, algo que eu nunca tinha feito, para falar sobre esse tema. Então, a minha bandeira, se você for lá na rede social, se você olhar os livros, a minha bandeira é o cooperativismo, porque eu acreditei que essa, essa seria uma missão decidida por mim, pessoalmente, para poder retribuir, para poder tentar trazer mais pessoas para essa causa. Eu acredito que essa minha decisão é a decisão de muitas outras pessoas que também fizeram isso e que podem se espelhar e que podem agora ter mais uma pessoa como eu para dizer, pô, é possível fazer, é possível também contar minha história aqui da minha cooperativa, aqui da minha cidade, né? Nós temos cooperativas em todos os estados brasileiros, em todas as cidades brasileiras tem uma cooperativa. Então, nós temos mais de 5.000 cooperativas aí para contar histórias para nós. Histórias que a gente pode aplicar aqui também. Histórias que são feitas lá no Acre, no Pará, em Minas Gerais e que podem ser feitas aqui no estado que eu estou, Santa Catarina, ou em São Paulo, onde você está. Eu acredito que se a gente pode ser um exemplo, que pode influenciar pessoas a palavra do cooperativismo ir mais longe, então eu acho que esse pode ser um caminho. Como que eu me senti quando fui escolhido lá para ser o influenciador coop do Brasil? Eu me senti muito bem, me senti realizado, me senti valorizado, porque muitas vezes a gente trabalhou até muito tarde, é, é, produzindo materiais, fazendo coisas, é, é, e ter isso valoriza todo esse trabalho. Então, nós temos que ter mais palcos, nós temos que ter mais luzes para que as pessoas sejam reconhecidas pelas suas ações. Desde que se construa uma usina de energia solar, que vai ajudar a natureza, desde fazer um poço artesiano numa comunidade, desde seja fazer uma educação financeira para jovens. Então, são várias ações que estão sendo feitas. Temos muitos influenciadores já. O que talvez a gente precisa é jogar um pouco mais de visibilidade, é ter um pouquinho mais de luz para que essas pessoas apareçam mais, né? E hoje é um momento especial assim que a gente vive, que as redes sociais permitem que a gente vá lá fazer essa comunicação sem ter um investimento tão alto. Então, acredito que vou lançar um desafio aí para ti. Vamos lançar um prêmio influenciador aí do cooperativismo também. Vamos lançar nas nossas cooperativas um prêmio de influenciador. Vamos dar visibilidade, vamos dar voz para que as pessoas possam falar sobre isso. Eu acredito que esse é o grande caminho. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais esse movimento vai crescer. E aí eu vou dar minha opinião, viu, Marcelo? Uma provocação aqui. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Se a gente quiser sair do desconhecimento e um pouco para o conhecimento, é a gente estimular pessoas a se transformarem em vozes dentro do cooperativismo. Não para falar bem do cooperativismo. Né? O cooperativismo é legalzinho, é bonitinho, as taxas são menores. Não, não. É a essência do cooperativismo. Estamos com o tempo aqui, infelizmente, o nosso Papo Copa ele é curto, ele é bem na veia, né? E eu queria que você deixasse um pouco aí as suas considerações finais desse
Maravilhoso tema. Falar sobre cooperativismo, para mim, é um dos temas talvez mais importantes, assim, né? Porque ele norteia o dia a dia, o nosso dia a dia, o dia a dia da nossa família. Ele faz parte de discussões, então a gente avança bastante com a nossa equipe para falar sobre cooperativismo também. Agradecer, né? Todos esses votos, a gente teve uma votação muito expressiva nesse ano, né? Foi mais do que o dobro da última edição, e isso só por isso já é um grande sucesso, significa que aumentou o público que está interessado nessa premiação, que está interessado em escolher um influenciador. Então, eu fico pensando que esse movimento, a visibilidade, né, dele é muito maior do que a gente já está pensando. Imagina que 800 projetos que foram realizados durante o ano, que tiveram a sua aplicação nas suas comunidades, e tiveram a coragem de ir lá escrever. Porque às vezes eu posso fazer um trabalho aqui e esse trabalho eu não contar para ninguém. E eu fiz o trabalho, realizei, entreguei e ainda estou contando e querendo concorrer a um prêmio. Então, eu espero e tenho e faço um apelo para que as cooperativas incluam seus projetos, que elas inscrevam seus projetos que estão acontecendo. Acreditem que às vezes a gente acha, né, que não, a gente fez isso aqui, não é tão grande ou não é tão. É isso que é o cooperativismo, é aquela pequena ação de cada uma, vezes 5.000 cooperativas, são 5.000 ações, é um movimento gigantesco. Então, eu proponho que as cooperativas, esse próximo ano, inscrevam os seus projetos em todos os prêmios que existam, assim a gente vai dar muita visibilidade para aquilo que nós já fizemos. Nós vamos catalogar, nós vamos registrar o que o cooperativismo já é. Não é um projeto, são entregas diárias que a gente faz. Marcelo, muitíssimo obrigado aí pela sua participação, ter compartilhado a sua experiência. Parabenizá-lo mais uma vez. Eu acho que para ser um influenciador, basta a gente sair um pouco das 4 linhas do nosso jogo, né? E praticar alguma outra coisa. Você fez, você é merecedor, parabéns. Que outras pessoas possam seguir, né, seus passos aí, e que para 2023 a gente tenha lá 800 influenciadores para a OCB, para o público escolher, né? E aí a gente mostra que cada vez mais as pessoas estão buscando algo de bom para o nosso cooperativismo. Obrigado, Marcelo. Maravilha, um grande abraço aí. Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio aí do nosso Papo Cósmico.